Parte 7, Capítulo 2 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 7, Capítulo 2. Marcha da Divisão Auxiliar. Medo glorioso. Aspecto do acampamento. Em busca de uma meia ração de glória. O charlatanismo da coragem. Os novos expedicionários, abalando de Monte Santo pela estrada recém-aberta, levavam um temor singularmente original. O medo cruelmente ansioso de não depararem mais um só jagunço a combater. Certo, iam encontrar tudo liquidado e sentiam-se escandalosamente traídos pelos acontecimentos. Partira, em primeiro lugar, a 13 de setembro, a Brigada dos Corpos Policiais do Norte, e tal precedência, oriunda exclusivamente de motivos de ordem administrativa, doera fundo no ânimo dos que compunham a brigada de linha, que marcharia alguns dias mais tarde, com o general Carlos Eugênio. É que os rebeldes decaíam tanto todos os dias, tão cheios de reveses e repelidos dos melhores pontos de apoio, e tão enleados nas malhas construtoras do cerco, que cada hora passada era, para o heroísmo retardatário, crudelíssimo diminuir nas possibilidades de compartir as glorificações do triunfo. A brigada nortista fez, por isto, um avançar vertiginoso, tropeando pelos caminhos desde o primeiro alvor da antemanhã e estacando somente quando as soalheiras queimosas esgotavam a soldadesca. A de linha encalçou-a, copiando a mesma celeridade, marchando aforradamente, aguilhoada identicamente pelo anelo doido de se medir, ao menos num recontro fugitivo, com aqueles pobres adversários. E arrojando-se pelos caminhos, os campeadores, nutridos, garbosos e sãos, lá se iam de abalada, demandando a cidadela de barro, havia 3 meses varrida pelos canhoneiros, rota pelos assaltos, devorada pelos incêndios e defendida por uma guarnição única. Ao alcançarem o sítio da Sussuarana, 6 léguas distante de Canudos, reanimavam-se. Chegavam até lá, soturnamente reboando, os estampidos da artilharia. Em Caxamongó, se o vento era de feição, distinguiam mesmo o crebro crepitar dos tiroteios. Entretanto, nessa alacridade guerreira, despontavam ainda inopinados sobressaltos. A luta sertaneja não perdera por completo o traço misterioso que conservaria até o fim. Avantajando-se no sertão, os sôfregos lutadores, à medida que se sentiam cada vez mais longe entre as chapadas ermas, passando pelos sítios tristonhos e destruídos, em pleno deserto, tinham entre as fileiras aguerridas irrefreáveis frêmitos de espanto. Fui testemunha de um deles. A brigada do coronel Sotero chegara no 3º dia de marcha, a 15 de setembro, ao sítio de Caxamongó, à entrada da zona perigosa. A escala, para quem vinha de boa esperança, numa várzea desimpedida, rodeada de pinturescas serranias, ou da Sussuarana, à borda de uma ipueira farta, era estéril e lúgubre. O terreno, de grés vermelho e grosseiro, de estratos exageradamente inclinados de 45 graus, absorvendo logo, em virtude de tal disposição, as raras chuvas que ali tombam, engravecera a dureza da caatinga. O sítio, um pouso miserável, surge à borda do rio, e este, um valo de ribanceiras a prumo, altas de 3 metros, inteiramente entupido de pedras de todos os tamanhos, inteiramente seco, desaparece logo, metendo-se entre colinas pouco altas e nuas. A tropa ali chegou em plena manhã, os 2 corpos do Pará, disciplinados como os melhores de linha, e o do Amazonas, com o uniforme característico que adotara desde a Bahia, cobertos, oficiais e soldados, de grandes chapéus de palha de carnaúba, desabados,
dando-lhes aparência de numeroso bando de mateiros. Apesar da hora matinal, como encontrassem água bastante numa cacimba próxima, profundíssima e escura, lembrando a boca de uma mina, acamparam. Era a última escala. No outro dia atingiriam o arraial. A paragem morta reanimou-se então, de súbito, cheia de tendas e barracas, armas em sarilhos e a animação ruidosa de 968 combatentes. Pelas margens do rio, alteavam-se engaranas altas, cruzando-lhe as ramagens ainda enfolhadas sobre o leito. Armaram-se por ali fora, suspensas, à maneira de redouças oscilantes nos galhos flexíveis, dezenas de redes. E o dia derivou tranqüilamente. Nada havia a temer-se. Desceu a noite. Ouvia-se, muito longe, ao norte, soturno e compassado, rolando surdamente no silêncio, o bombardeio de Canudos. O inimigo ali constrito não tinha mais alentos para aventurosas algaras nos caminhos. A noite, como o dia, derivaria na mais completa placidez. Mas, dado que aparecesse, os jagunços viriam ao encontro de ainda não satisfeito anelo. E a tropa adormeceu cedo, em paz, para despertar toda, às 10 horas da noite, num abalo único. Detonara no flanco esquerdo um tiro. Uma sentinela do cordão de segurança que se estendera em torno dos abarracamentos lobrigara, ou julgara lobrigar, vulto suspeito, deslizando na sombra, e disparara a espingarda. Era, certo, o inimigo anelado. Vinha como viera sobre outros expedicionários, de improviso, num arranco atrevido e subitâneo e célere. Então, sobre os que ansiavam tanto a medir-se com ele, passou, alucinadoramente, a visão misteriosa da campanha. Avaliaram-na de perto. Dominou para logo os batalhões a hipnose de um espanto indescritível. Estridularam cornetas, gritos de alarmas, brados de comandos, inquirições ansiosas. Despencaram das redes, caindo sobre o lastro do rio, oficiais surpresos, pulando-lhe às tontas as bordas, esbarrando-se, caindo, precipitando-se, espadas desembainhadas, revólveres erguidos, entre as fileiras que se alinhavam num longo crepitar de estalidos de baionetas, armando-se. E desencadeou-se o tumulto. Pelotões e companhias formando-se ao acaso, quadrados precipitadamente feitos, como esperando cargas de cavalaria, seções de armas cruzadas prontas a carregarem contra o vácuo, e entre as seções e os pelotões e as companhias, parte dos combatentes pervagando, correndo, em busca da formatura embaralhada. Transcorridos minutos, os lutadores, presos de uma emoção que jamais imaginaram sentir, aguardavam o assalto. A brigada aparecia como uma longa esteira, revolta e coruscante, na onda luminosa do luar tranquilo e grande, que abrangia a natureza adormecida e quieta. E fora um rebate falso. Ao amanhecer, extinguiam-se os temores, volviam a impaciência heróica, prosseguiam rápidos, rompiam, intrêmulos, por dentro do valo sinuoso do rio Sargento, que desbordava numa enchente repentina de fardas. Galgavam logo adiante o morro desnudo, cujas vertentes opostas abruptamente caíam para o vale de Umburanas. E tinham, de surpresa, na frente e embaixo, distante 2 quilômetros, Canudos. Era um desafogo. Lá estavam as 2 igrejas derruídas, fronteando-se na praça lendária. A nova sem torres, alteando as paredes mestras arrombadas, fendidas de alto a baixo, num muradal cheio de entulhos. A velha, em ruínas e denegrida, sem fachada, erguendo um pedaço do campanário derruído, onde o fantástico sineiro tantas vezes apelidara os fiéis para a oração e para o combate. Em volta, a casaria unida. Tinham chegado a tempo.
Já agora não lhes faltaria a meia ração de glória disputada. Entravam ovantes pelo acampamento, num belo aprumo de candidatos à história, procurando o pleito sanguinolento e fácil. O acampamento mudara. Perdera a aparência revolta dos primeiros dias. Era como um outro arraial despontando a ilharga de Canudos. Atravessando o leito vazio do vaza-barris, os recém-vindos enveredavam por uma sanga flexuosa. Topavam a meio caminho, à direita, entranhado em larga reentrância, vasto alpendre coberto de couro, o hospital de sangue, e a breve trecho atingiam a tenda do comandante-geral. Nesse trajeto, viam-se dentro de um novo povoado. Havia-se reconstruído o bairro conquistado. De uma e outra banda do caminho, eretas ao viés das encostas, arruadas ou acumuladas pelos vales diminutos, pintalgando, numerosas e esparsas, o tom pardo dos abarracamentos, sucediam-se pequenas casas de aspecto original e festivo, feitas todas de folhagens, tetos e paredes verdes de ramas de juazeiros, de forma singularmente imprópria aos habitadores. Mas eram as únicas ajustáveis ao meio. A canícula abrasante, transmudando as barracas em fornos adurentes, inspirara aquela arquitetura bucólica e primitiva. Nada que denunciasse, ao primeiro lance de vistas, a estadia de um exército. Tinha-se a impressão de chegar em vilarejo suspeito dos sertões. E encontrando-se os primeiros povoadores, homens à paisana, mal compostos, arrastando espadas e sobraçando espingardas, na maior parte cobertos de chapéus de couro com presilhas, descalços ou calçando alpercatas, e num ou noutro ponto, mulheres maltrapilhas cosendo tranquilamente às portas, ou passando arcadas sob achas de lenha, completava-se a ilusão. O estranho entrava a desconfiar que um engano na rota o havia desnorteado para o meio dos jagunços, até atingir a tenda do general mais longe. Galgado o cerro em cujo sopé esta se erigia, chegava-se, no topo, à comissão de engenharia, em casebre que não fora destruído, e metido o olhar pelos resquícios das paredes espessadas de rachões de pedra, via-se, de perto, dali 100 metros, a Praça das Igrejas. Estava-se sobre a encosta que tinha à base as paliçadas e palancas do trecho mais perigoso do sítio, centralizado pelo 25º Batalhão, a linha negra, lado por onde entrara mais fundo nos flancos do arraial o assalto de 18 de julho. Volvendo à esquerda, sob o anteparo da linha descontínua de choupanas por ali dispersas, passava-se, dados mais alguns passos, pelo quartel-general da primeira coluna. Descia-se a vertente sul, seguindo por um releixo coleante, tendo a meia encosta noutro casebre exíguo, o da segunda. Chegava-se à repartição do quartel-mestre-general e acampamento do batalhão paulista, embaixo, numa planura arenosa que o vaza-barris alaga nas enchentes. Continuando a rota, depois de atravessar o leito daquele sob o abrigo do espaldão de pedra, abarreirando-o de uma margem à outra e guarnecido pelo 26º, alcançava-se a tranqueira extrema do cerco, prolongada pelo quinto da Bahia, distendido na acanaladura funda do rio da Providência. Dali 200 metros, atentando para a esquerda, contemplava-se, alcandorada no alto, bojando na corcova da fazenda velha, à maneira de um baluarte pêncil, a trincheira 7 de setembro. Percorrendo desse modo a cercadura dos entrincheiramentos, os novos expedicionários tinham, nítida, a situação, traduzindo-se o exame feito num diluente do otimismo anterior. Aquele segmento do sítio era ainda escasso, se o defrontavam com a amplitude do arraial. Este surpreendia-os. Afeitos às proporções exíguas das cidades sertanejas, tolhiças e minúsculas, assombrava-os aquela Babilônia de casebres, avassalando colinas. Canudos tinha naquela ocasião, foram uma a uma contadas depois, 5.200 vivendas,
e como estas, cobertas de tetos de argila vermelha, mesmo nos pontos em que se erigiam isoladas, mal se destacavam em relevo no solo, acontecia que as vistas, acomodadas em princípio ao acervo de pardieiros compactos em torno da praça, se iludiam, avolumando-a desproporcionadamente. A perspectiva era empolgante, agravava o tom misterioso do lugar. Repugnava admitir-se que houvesse ali embaixo tantas vidas. A observação mais afincada, quando o transitório armistício a permitia, não lograva distinguir um vulto único, a sombra fugitiva de um homem, e não se ouvia o rumor mais fugaz. Lembrava uma necrópole antiga, ou então, confundidos todos aqueles tetos e paredes no mesmo esboroamento, uma cata enterroada e enorme, roída de erosões, abrindo-se em vossorocas e pregueando-se em algares. Que o observador, porém, não avultasse demais sobre o parapeito. As balas, ressaltando a súbitas, de baixo, revelavam-lhe de pronto a população intocada. Bastava que um disparo qualquer, a qualquer hora, atroasse o alto do morro, para que dali refluísse, inevitável, o revide imediato. Porque os jagunços, se não tinham mais a iniciativa dos ataques, replicavam com o vigor antigo. Exauriam-se sem perder o aprumo, timbrando no disfarçar quaisquer sintomas de enfraquecimento. Compreendia-se, entretanto, que este era completo. Objetivavam-no os próprios escombros em que se entaliscavam, ocultos. Além disso, lá não estava apenas uma guarnição de valentes incorrigíveis. Havia mulheres e crianças sobre que rolavam, durante 3 meses, massas de ferro e de chamas, e elas punham, muitas vezes, no fragor das refregas, a nota comovedora do pranto. Dias antes, um shrapnel arrojado da favela, e que passara beirando as cimalhas da Igreja Nova, arrebentara dentro do casario anexo à latada das orações, e dali acendera imediatamente uma réplica cruel, perturbando os artilheiros do coronel Olímpio, um longo e indefinível choro, a sonância dolorosíssima de clamores angustiosos, fazendo que o canhoneio cessasse a voz austera e comovida daquele comandante. Assim, duplamente bloqueados, entre milhares de soldados e milhares de mulheres, entre lamentações e bramidos, entre lágrimas e balas, os rebeldes se renderiam de um momento para outro. Era fatal. A segurança do pleito já dera mesmo em Sanchas a grandes temeridades. Um sargento do 5º de artilharia por 2 vezes se aventurou à noite a atravessar todo o largo, penetrando no templo em ruínas e atirando lá dentro 2 bombas de dinamite, que não explodiram. Um alferes do 25º, dias depois, copiando-lhe o arrojo, lançara fogo aos restos da igreja velha, que ardera toda. De sorte que os lutadores, vindo noviciar na pendência desigual, cientes dessas coisas, recaíam na preocupação primitiva, que o inimigo in extremis tivesse ainda fôlego para lhes facultar desdobrassem o destemor e a força. A musculatura de ferro das brigadas novas ansiava medir-se com o espernear da insurreição. Os que ali estavam havia tantos meses tinham glórias demais, fartos, impando de triunfos, e agora, mercê dos comboios diários, com a subsistência garantida, julgavam inútil despender mais vidas para que se apressasse a rendição inevitável. Quedavam numa mornidão irritante. O acampamento, afora os intervalos, que se tornavam maiores, dos assaltos, tinha a placabilidade de uma pequena povoação bem policiada. Nada que recordasse a campanha feroz. Na sede da Comissão de Engenharia, o general Arthur Oscar, com a atração irresistível de um temperamento franco e jovial, centralizava longas palestras. Discorria-se sobre assuntos vários, de todo opostos à guerra, casos felizes d'antanho, anedotas hilares, ou então alentadas discussões sobre política geral. Enquanto observadores tenazes, num invejável apego à ciência,
registravam, hora por hora, pressões e temperaturas, inscreviam, invariável, um zero na nebulosidade do céu e consultavam, muito graves, o higrômetro. Na farmácia militar, estudantes em férias forçadas riam ruidosamente e recitavam versos, e pelas paredes ralas de todas as choupanas ridentes, de folhagens pintalgadas de flores murchas de juazeiros, transudavam vozes e risos dos que lá dentro não tinham temores que lhes agourentassem as horas ligeiras e tranquilas. As balas que passavam, raras, repelidas pelas cristas dos cerros em trajetórias altas, eram inofensivas. Ninguém as percebia mais. Eram, indicava-o a precisão rítmica com que estalavam ou esfuziavam nos ares, lançadas por atiradores certos, que em canudos parecia estarem apostados a lembrar os sitiantes que o sertanejo velava. Mas não impressionavam, embora algumas, em trajetórias baixas, batessem no pano das barracas, em vergastadas rijas. Como não impressionavam mais os tiroteios fortes, que ainda surgiam, às vezes, inopinadamente, à noite. A vida normalizara-se naquela anormalidade. Despontavam peripécias extravagantes. Os soldados da linha negra, na tranqueira avançada do cerco, travavam, às vezes, noite velha, longas conversas com os jagunços. O interlocutor da nossa banda subia à berma da trincheira e, voltando para a praça, fazia ao acaso um reclamo qualquer, enunciando um nome vulgar, o primeiro que lhe acudia ao intento, com voz amiga e lhana, como se apelidasse algum velho camarada. Invariavelmente, do âmago da casaria, ou de mais perto, de dentro dos entulhos das igrejas, lhe respondiam logo, com a mesma tonalidade mansa, dolorosamente irônica. Entabulava-se o colóquio original através das sombras, num reciprocar de informações sobre tudo, do nome de batismo ao lugar do nascimento, a família e as condições da vida. Não raro a palestra singular derivava a coisas escabrosamente jocosas, e pelas linhas próximas, no escuro, ia rolando um cascalhar de risos abafados. O diálogo delongava-se, até apontar a primeira divergência de opiniões. Salteavam-no, então, de lado a lado, meia dúzia de convícios ríspidos, num calão enérgico. E logo depois um ponto final, a bala. Os soldados do 5º de polícia, malgrado o ilusório abrigo dos espaldões de terra que os acobertavam, matavam o tempo, em descantes mitigando saudades dos rincões do São Francisco. Se a fuzilaria apertava, pulavam de arremesso aos planos de fogo, batiam-se como demônios, terrivelmente, freneticamente, disparando as carabinas e tendo nas bocas, ressoantes, cadenciadas a estampidos, as rimas das trovas prediletas. Baqueavam alguns cantando, e aplacada a refrega, volviam ao folguedo sertanejo, ao toar langoroso das tiranas, aos rasgados nos machetes, como se fosse aquilo uma rancharia grande de tropeiros felizes cesteando. Toda a gente se adaptara à situação. O espetáculo diário da morte dera-lhe a despreocupação da vida. Os antigos lutadores andavam, por fim, pelo acampamento inteiro, da extrema direita à extrema esquerda, sem as primitivas cautelas. Ao chegarem aos altos expostos, mal estugavam o passo ante os projetis, que lhes caíam logo à roda, batendo, ríspidos, no chão. Riam-se dos recém-vindos inexpertos, que transpunham os pontos enfiados, retransidos de susto, correndo, encolhidos, quase de cócoras, num agachamento medonhamente cômico. Ou que não refreavam sobressaltos ante a bala que esfuziava perto, riscando de um assovio suavíssimo nos ares, como um psiu insidiosamente acariciador da morte. Ou que não tolhiam interjeições vivas ante incidentes triviais, 2, 3 ou 4 moribundos, diariamente removidos dos pontos avançados. Alguns estadiavam o charlatanismo da coragem, um esnobismo lúgubre, fardados, vivos dos galões irradiantes ao sol,
botões das fardas rebrilhando, quedavam numa aberta qualquer livremente devassada, ou aprumavam-se longe no cabeço desabrigado de um cerro distante 2 quilômetros do arraial, para avaliarem o rigor da mira dos jagunços em alcance máximo. Calejara-os a luta. Narravam aos novos companheiros, insistindo muito nos pormenores dramáticos, as provações sofridas. Os episódios sombrios da favela, com o seu cortejo temeroso de combates e agruras. Os longos dias de privações que vitimavam os próprios oficiais, um alferes, por exemplo, morrendo embuchado ao desjejuar com punhados de farinha após 3 dias de fome. As lides afanosas das caçadas aos cabritos ariscos ou das colheitas de frutos avelados nos arbustos mortos. Todos os incidentes, todas as minúcias. E concluíam que o que restava a fazer era pouco. Um magro respigar no rebotalho da seara guerreira inteiramente ceifada, porque o antagonista desairado e frágil estertorava agonizando. Aquilo era agora um passatempo ruidoso e nada mais. A divisão auxiliar, porém, não podia ater-se a papel tão secundário. Fazer 30 léguas de sertão apenas para contemplar, espectadora inofensiva e armada dos pés à cabeça, o perdimento do arraial, cedendo a pouco e pouco àquele estrangulamento vagaroso, sem a movimentação febril e convulsiva de uma batalha. Fim do capítulo 2.